Vamos saber um pouco mais sobre as bruxas de Salem. O caso mais famoso de caça às bruxas aconteceu entre 1692 e 1693, nos Estados Unidos, e levou mais de 150 pessoas para a cadeia, das quais 25 morreram. Tudo começa na região de Salem. Era uma colônia britânica, onde ocorriam muitos ataques indígenas, muitas disputas de terras, onde os habitantes dali eram atormentados por pequenos crimes. Os habitantes se consideravam puritanos e quem governava era a igreja. Quem comandava tudo, ficava responsável por leis, por punições, por regras, era a igreja. E a população via a mulher como submissa ao homem. Ocorreu em 1692, exatamente no mês de fevereiro, um inverno excepcionalmente muito frio na região. O ministro religioso que ficava responsável pela igreja, como chefe da cidade, tinha uma filha de 9 anos e ela chamava Betty Paris. E essa menina de 9 anos, filha do ministro religioso, pegou uma doença muito estranha. Tinha como sintomas dores, febre, se contorcia toda, gritava, reclamava. Ela dizia estar sendo constantemente picada e passava constantemente pelo médico do vilarejo. Na ocasião, não identificaram nenhuma doença na menina. Hoje, a ciência tenta explicar como uma combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. Porém, tem uma outra tese que diz que a garota teria ingerido um fungo presente no pão. Mas, na época, ninguém sabia o que era. E, na sequência, outras 3 garotas, incluindo uma prima de Betty, também desenvolveram os mesmos sintomas. Elas se contorciam todas, faziam poses grotescas, diziam sentir mordidas, beliscadas no corpo. O médico do vilarejo, chamado William Griggs, sugeriu que a origem do problema poderia ser sobrenatural. E a família ficou obcecada por essa história. Eles acreditaram nessa possibilidade e começaram a focar nisso. E nesta época tinha um livro que fazia muito sucesso, escrito por Cotton Mather, livro este de nome Memoráveis Providências, onde descrevia o caso de uma lavadeira de Boston suspeita de bruxaria. E o comportamento de uma vítima da suposta bruxa parecia o de Betty. Foi o que faltava para o início de uma onda de pânico. A primeira suspeita foi a escrava Tituba. Tituba, ninguém sabe sua origem ao certo, se ela era africana ou de origem da América Central. Esta escrava contava lendas de bruxas e vudus do folclore do seu país para as meninas. As crianças também acusaram outras mulheres como autoras do feitiço. Tituba, para tentar escapar da forca,
confessou ser bruxa e voar com várias companheiras de feitiçaria. Algumas acusadas seguiram o exemplo de Tituba e passaram a confessar que estavam atormentando as meninas a mando do diabo. O governador William Phelps criou uma corte para julgar os casos de bruxaria, formado por 5 juízes. Os réus não tinham direito de ter testemunhas a seu favor. A primeira pessoa a ser julgada foi Bridget Bishops. Com poucos amigos e cheia de conflitos com os vizinhos, era a acusada perfeita. Além de ter sido delatada por supostas bruxas confessas, apareceu uma testemunha que disse ter visto Brigitte roubando ovos e se transformando em um gato. A pena foi morte por enforcamento. Mais de 150 suspeitos foram presos. Houve 20 execuções, incluindo um homem que foi esmagado por pedras. Teve 2 cachorros também foram condenados à morte, acusados de serem cúmplices das bruxas de Salem. Até uma menininha de 4 anos, Sarah Good, foi acusada pelas crianças de bruxaria. A pequena Sarah passou 8 meses na cadeia. George Burroughs, um ministro da igreja, foi enforcado como líder das bruxas e por enfeitiçar soldados em uma campanha fracassada contra os índios. Historiadores afirmam que os juízes se empenharam no julgamento para transferir a culpa por suas próprias defesa inadequada da fronteira, já que eles lideraram a guerra mal sucedida. Muitos dos casos se resumiam a isso: vendetas pessoais que agravadas por uma certa carga de fantasia, que geraram acusações de obra do diabo. Os últimos julgamentos ocorreram em abril de 1693. A maioria das condenações foi revista entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Hoje, este caso é considerado um exemplo de histeria coletiva. Episódio como este que ocorreu em Salem nos mostra o quanto é importante não julgarmos, não apontarmos o próximo simplesmente por ele ser diferente ou não se encaixar em padrões sociais. Fala também como o nosso medo pode se tornar perigoso. Um medo pelo novo, pelo desconhecido, pelas mudanças. E o quanto nossos líderes, nossos chefes, podem ser perigosos e tóxicos para nós. No momento do novo, do desconhecido, da mudança, do desafio, nós temos que, acima de tudo, usar de toda a nossa humanidade. Empatia e amor ao próximo é fundamental. Valorizar nossos estudos, a ciência, o conhecimento, buscar pela sabedoria.
Atualmente também temos muitas fake news. Saber selecionar, cuidar, verificar, para não passarmos informações enganosas para frente. Em resumo, este fato que aconteceu em Salem mostra como a humanidade pode ser cruel em seus equívocos e que erros do passado sirvam de lições para a geração do futuro. Gratidão a todos que estão conosco. Peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal. Se gostou, deixe seu comentário e aquele like e compartilhe esse vídeo. E ainda convido a nos encontrarmos no próximo vídeo. Deixo um grande abraço e beijos no coração.